Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Muito boa tarde. Nós vamos dar início à nossa Eucaristia desta tarde, quinta-feira, e depois teremos a adoração do Santíssimo Sacramento até às 9, e que será transmitida para casa e continua. Nós hoje celebramos na igreja a festa, perdoem-me lá, que eu confundo Narciso com Tarciso. Tive um professor que é Tarciso e eu confundo muito o nome de Narciso. Portanto, Santo Narciso, que é um caso único. Foi eleito bispo com 100 anos e morreu aos 116. Portanto, é o único caso na história da Igreja, a história de São Narciso, que eu, como repito, nós em Portugal confundimos com Tarciso. Enviamos as nossas saudações para os doentes que estão em casa a acompanhar-nos e também os seus familiares. E nós nesta pandemia andamos muito desanimados e às vezes nem se encontramos sentido para a vida, olhando para São Narciso, aos 100 anos, eleito bispo, e que foi um grande bispo, um homem extraordinário, foi, portanto, um homem de fé, um homem prudente toda a sua vida e depois na sua eleição como bispo. E celebramos esta Eucaristia da Igreja Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fátima, aqui em Kingston, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma comunidade criada e mantida com amor, com o sacrifício e com a fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje vamos celebrar nesta Eucaristia, lembrar os nossos irmãos Isabel Rodrigues, marido e filhos, e também Carlos Valente. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e para merecermos alcançar o que prometeis, fazei-nos amar o que mandais, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da amargura de Deus para poderes resistir às ciladas do demónio. Porque nós não temos de lutar contra adversários de carne e osso, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. Portanto, irmãos, tomai a armadura de Deus para poderes resistir no dia mau e perseverar firmes, superando todas as provas. Permanecei bem firmes, de remos cingidos, como o cinturão da verdade, revestidos com a couraça da justiça, de pés calçados com o zelo de anunciar
o Evangelho da paz. Tendo sempre nas mãos o escudo da fé, com o qual podereis apagar as 7 inflamadas do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo o tempo, movidos pelo Espírito Santo, com toda a espécie de orações e súplicas. Perseverai nas vossas vigílias, com preces por todos os cristãos. Orai também por mim, para que ao falar me seja concedida a palavra, a fim de anunciar com firmeza o mistério do Evangelho, do qual sou a embaixador nas minhas algemas. Possa eu, de facto, anunciá-lo com firmeza, mas é meu dever. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele dia, aproximaram-se alguns fariseus que disseram a Jesus: Vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Jesus respondeu-lhes: E dizer a essa raposa: Eu expulso demónios e realizo curas hoje e amanhã. Ao terceiro dia chego ao meu fim. Mas hoje, amanhã e depois de amanhã devo seguir o meu caminho, porque não é possível que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha recolhe os pintainhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Pois bem, a vossa casa vai ficar abandonada. E eu vos digo, não voltareis a ver-me até chegar o dia em que direis: Bendito o que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação.
neste dia desta quinta-feira, em que iremos ter a adoração do Santíssimo Sacramento, e também temos o nosso coração e a nossa mente em Nice, em França, onde 3 pessoas que estavam na igreja foram mortas, uma senhora foi degolada, etc. E são alturas para nós pensarmos que no que é ser cristão. Foram eles, podiam ser outros, podíamos ser nós, é estar preparado. Hoje no Evangelho, o Evangelho fala-nos disto. O Evangelho fala de Jesus e da sua missão. No Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 31, 35. Jesus ia a caminhar para Jerusalém e atravessava cidades, aldeias. Entretanto, chegam os fariseus, que na sua ignorância, mas numa mentalidade mundana, sentem necessidade de prevenir Jesus, que Herodes o queria matar. Porém, Jesus continuava firme no seu propósito de fazer a vontade do Pai e não estava preocupado com o que Herodes poderia fazer com ele. Por isso, afirmava que continuaria operando milagres até que seus dias chegassem ao fim. Ele caminhava para a morte e tinha consciência do que iria ter que enfrentar. Ele sabia muito bem o que o esperava em Jerusalém, mas era para lá que ele deveria caminhar, porque essa era a vontade do Pai. Jerusalém, a cidade santa, seria o palco dos acontecimentos. Era lá que estava erguido o templo e ao mesmo tempo seria lá que Jesus morreria e depois de 3 dias ressuscitaria. E o Evangelho termina: não me voltareis a ver até que canteis bendito, que vem em nome do Senhor, que é a entrada solene de Jesus Cristo no dia de Domingo de Ramos. Apesar dos fariseus e da sua ignorância o prevenirem de que Herodes procurava matá-lo, Jesus caminhava firme em direção a cumprir a missão. Por isso, mesmo não estava preocupado com o que Herodes poderia fazer com ele, e afirmava que continuaria operando milagres até que os dias chegassem. Nada o perturbaria. Jesus não queria parar. Ele sabia muito bem o que o esperava em Jerusalém, mas era para lá que deveria caminhar. Jesus chorou por Jerusalém, por aqueles que não acolheram, e previu para eles um tempo de abandono e dispersão. Hoje também todos aqueles que não acolhem a Jesus como Salvador e Senhor, como ainda é o caso dos judeus, vivem abandonados, sem templo, à espera daquele que ainda virá. Estamos certos de que nesse tempo todos dirão: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Neste dia em que celebramos São Narciso, e temos o coração e a oração a rezar pelos nossos irmãos da Igreja de França, que por opções que nós sabemos, longas, de muitos anos, uma anti-igreja, um anti-Deus, que em nome da liberdade, em nome disto, em nome daquilo, vai culminar nestas coisas todas. E nós temos que estar preparados. Mas também hoje veio uma notícia do Brasil, que havia um grupo de umas senhoras que se diziam as católicas, que eram a favor de tudo aquilo que a Igreja nega: o aborto, a eutanásia, essas coisas. As católicas progressistas. Os bispos do Brasil vieram desmentir que não têm ligação nenhuma, mas é assim que enganam. É assim com as artimanhas que o farisaísmo nos engana. As católicas progressistas. Estes nomes bonitos que nós no Ocidente, na cultura ocidental, usamos para disfarçar
a mentira, o mal, o erro. Graças a Deus agora vivemos num tempo em que se começa-se a ter coragem de falar e a pôr os pontos nos is. Mas a gente está assim, se houve estas notícias, as católicas progressistas. Isto não me pompou-se, sabendo o que está por trás. E durante muito tempo foi assim que foram enganando, foi assim que foram minando. Muitos católicos deixaram-se levar. Muitos católicos dizem-se que eu sou católico, mas não concordo com tudo. E a gente vai a ver, vamos a conversar, não concordo com nada. Mas eu não sou católico. Sou católico, porque o meu pai e a minha mãe eram católicos, mas eu não concordo com tudo. Portanto, estou bem com o mundo. E às vezes o que não se concorda é fundamental, que é o valor da vida, que é a fidelidade ao projeto de Deus na história da salvação, é pôr em causa tantas coisas que às vezes não faz sentido nenhum, mas parece bem afirmar, como estas meninas e estas senhoras que se dizem católicas, progressistas, que eu não sei o que é, não sei, e depois rótulos sobre os outros que não vão por aquela linha. Ainda bem que os senhores bispos do Brasil, nós também em Portugal também temos os católicos progressistas, mas os nossos bispos, os nossos padres têm que estar bem caladinhos, até agora, porque já há um ou outro que começa a levantar a voz. E há perguntas perante o Evangelho de hoje. Como é que é o nosso caminhar? Como é que nós caminhamos para a santidade? Se damos um passo para a frente e 7 para trás. Se vamos firmes no nosso caminhar para a santidade, que somos capazes de imitar o Mestre. Não há cristãos sem seguir Jesus Cristo. Não há cristãos sem seguir Jesus Cristo. É caminhando para Jerusalém. Isto é difícil, isto é para todos nós muito difícil, para mim e para todos. É muito difícil. Quantas vezes fugimos da realidade e, sobretudo, do sofrimento? Então, mas o Calvário e a cruz de Jesus Cristo é de quê? É de flores? É de uma comezaina? O que é que foi o Calvário? Mas temos que aprender uns com os outros a ter capacidade de enfrentar o sofrimento que Deus nos vai dando. Há a imagem de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Todos os caminhos nos levam ao barranco. E depois como é que nós enfrentamos os inimigos? Como Jesus enfrentou? O que é que Jesus disse? Disse, coitadinho da autoridade do Herodes. Jesus enfrentou, diz ele a essa raposa, porque nós sabemos o que é uma raposa. A raposa é matreira, esconde-se, às vezes nós estamos ali pertinho e ela baixinha, é muito matreira. Nós sabemos o que é uma raposa, a matreirice. Mas nós hoje temos um exemplo de São Narciso. São Narciso foi bispo da Diocese de Jerusalém. Foi eleito com 100 anos de idade. Porque a eleição dos bispos, quando no princípio da igreja eram comunidades muito pequenas, havia eleições. A igreja toda votava e depois apresentava a Pedro, a Roma, que Pedro já estava em Roma. Pedro é que foi o primeiro bispo de Roma e depois transitou para Antioquia, e de Antioquia veio para Roma. E o povo propôs este homem de 100 anos, ele não queria aceitar, nem sequer era judeu,
não tinha nascido na Palestina, tinha nascido em Bolonha, em Itália. Nasceu no ano 96 e era um homem austero, penitente, humilde, simples e puro. Mas um acontecimento marcou a sua vida que tem a ver com o Evangelho de hoje. Ele foi caluniado sob juramento por 3 homens. Um deles disse que eu seja queimado vivo se estiver mentido. O outro disse que a lepra me devore se eu não estiver falando a verdade. Já o terceiro, que eu fique cego se não for verdade o que eu digo. Sob juramento, juraram falso contra Narciso. Perdoou aos seus deratores, mas afastou-se para o deserto. Entretanto, a comunidade pensava que ele tinha morrido e nomearam 2 bispos sucessivos. Entretanto, ele voltou, mas o povo já sabia, porque aquelas pragas que aqueles que o acusavam lhe disseram. Um morreu carbonizado num incêndio, o outro ficou leproso, e o terceiro chorou tanto em público, arrependido do crime cometido, que ficou cego. Portanto, eles vieram pedir perdão à comunidade. E, entretanto, o Narciso apareceu, e o último relato da história que nós sabemos foi que ele morreu aos 116 anos. E é o único caso na história da Igreja, na história da salvação, de ser nomeado aos 100 anos e morrer aos 116 anos. E São Narciso, que também sofreu e também teve uma vida dura, uma vida de sacrifício, e sobretudo chegar aos 100 anos e ser injuriado em público, jurando falso, é doloroso, muito doloroso. Saber que está na verdade e jurarem-se a falsidade. E nós que vivemos neste tempo devemos colocar os olhos em São Narciso e dizer nunca é tarde para seguir Jesus Cristo com coragem. A exemplo de São Narciso. É um testemunho único, muito belo, e que diz a todos, às vezes nós com a idade vamos animando, diz, a minha vida está quase no fim, já não vale a pena. Olha, temos aqui um exemplo. A vida vale muito a pena. É preciso saber viver com Jesus Cristo e com os propósitos de Jesus Cristo. E o testemunho de vida de São Narciso é disso que nos fala. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, o mal e o bem crescem lado a lado. Enquanto Herodes pensava dar a morte a Jesus, Deus preparava misteriosamente a redenção. Em espírito de fé, dirijamos ao Pai Celeste as nossas súplicas, dizendo: libertai-nos de todo o mal, Senhor. Para que a Igreja denuncie o mal que há no mundo, tome sempre partido pelo bem e estimule aqueles que têm medo. Oremos. Para que as palavras de Paulo aos cristãos de Efeso nos despertem a todos da sonolência em que caímos na grande luta que travamos contra o demónio. Oremos. Para que os discípulos de Jesus orem em todo o tempo, com toda a espécie de súplicas, preces e orações, pelos que anunciam com firmeza o Evangelho do Reino. Oremos. Para que os que estão ameaçados de morte
prossigam o seu trabalho tranquilamente como Jesus, entregando-se ao bem que fazem com mais ardor. Oremos. Para que os membros das comunidades paroquiais, ao verem o rosto sofrer daqueles que choram, se recordem da paixão de Jesus Cristo, o Salvador. Oremos. Pai Santo, que fizeste Jerusalém a cidade onde Cristo nos salvou pela sua morte, fazei-nos seguir os passos de vosso Filho com a nossa cruz, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai, Senhor, para os dons que vos apresentamos e fazei que a celebração destes mistérios dê glória ao vosso nome, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a sua morte, com fé viva proclamamos a sua ressurreição, com ardente esperança aguardamos a sua vinda gloriosa. Por isso, com os anjos e os santos, glorificamos e bendizemos, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças
porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fazei, Senhor, que os nossos sacramentos realizem em nós o que significam, para alcançarmos um dia em plenitude o que celebramos nestes santos mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos acompanhar o Senhor exposto até às 9 horas, quem puder, mesmo em casa. E vamos hoje com o coração posto em França, em Nice, naquela igreja. Podia ser a nossa, podia ser tantas igrejas que temos espalhados aí pelo mundo. É uma zona de muitos portugueses, por onde emigraram muitos portugueses. Quem nos dirá que amanhã vamos a saber que alguma daquelas pessoas eram portugueses? Como nós, que somos imigrantes, e para quem nós colocamos a nossa oração e o nosso grito de angústia. Portanto, vamos continuar com a adoração do Santíssimo Sacramento. From CIBC. Diante do Santíssimo Sacramento, Jesus convida-nos a refletirmos, a pensarmos um pouco e com humildade, porque é dos humildes que se faz o caminho para a eternidade, para a santidade.
E Jesus pergunta-nos nesta tarde, diante do Santíssimo Sacramento: tens algum pedido a fazer a favor de alguém? Menciona-me o seu nome, diz-me o que desejas que eu lhe faça. Pede muito, não receis de pedir. Conversa comigo, simples e francamente, sobre os pobres que gostarias de consolar, sobre os doentes que vês sofrer, sobre os encaminhados que tanto desejas ver novamente no caminho certo. Diz-me a favor deles, ao menos uma palavra. E tu, não precisas de nenhuma graça? Diz-me abertamente que te reconheces orgulhoso, egoísta, inconstante, negligente, e pede-me então que eu venha em teu auxílio nos poucos ou nos muitos esforços que fazes para te livrares dessas faltas. Não te envergonhes. Há muitos justos, muitos santos no céu, que tinham exatamente os mesmos defeitos que tu, mas pediram com humildade e pouco a pouco se viram livres desses defeitos. Tampouco deixes de pedir saúde, bem como bons resultados nos teus trabalhos, nos teus negócios ou estudos. Posso dar-te e realmente darei tudo isso, contando que não se oponho à tua santificação, mas antes a favoreça. Mas quero que o peças. O que é que necessitas precisamente hoje, que posso fazer por ti? Se soubesses quanto eu desejo ajudar-te.
Jesus continua a perguntar-nos: andas preocupado com algum projeto? O que te preocupa? Que pensas? Que desejas? Que posso eu fazer por teu irmão, por tua irmã, pelos teus amigos, pela tua família, pelos teus superiores? Que gostarias tu de lhes fazer? E no que se refere a mim, não sentes o desejo de me ver glorificado? E não queres fazer um favor aos amigos que amas, mas que talvez vivam sem jamais pensar em mim? Diz-me, em que se tem hoje de maneira especial a tua atenção? Que desejas mais vivamente? Quais os meios que tens para alcançar? Conta-me, conta-me se não consegues fazer o que desejas, ou te indicarei as causas do insucesso. Não gostarias de conquistar os meus favores? Por acaso estás triste ou com mau humor? Conta-me com todos os pormenores que te entristecem. Quem te feriu? Quem ofendeu o teu amor próprio? Quem te desprezou? Conta-me tudo. Então em breve chegarás ao ponto de me dizer que, imitando-me, queres perdoar tudo e de tudo esqueceres. Como recompensa, hás de receber a minha bênção consoladora. Acaso tens medo? Sentes na tua lama melancolia, incerteza que, embora não justificadas, não deixam de ser dolorosas? Lança-te nos braços da minha amorosa providência. Estou contigo, a teu lado. Vejo tudo, ouço tudo, e em momento algum te desamparo.
Continua Jesus a questionar-nos: não queres prometer-me alguma coisa? Bem sabes que eu leio o que está no fundo do teu coração. E é fácil enganar os homens, mas a Deus não podes enganar. Fala-me, pois, com a tua sinceridade. Fizeste o propósito firme de no futuro não mais te expores àquela ocasião de pecado, de te privares do objeto que te seduz, não mais leres o livro que exalta a tua imaginação, de não procurares a companhia das pessoas que perturbam a paz da tua alma. Serás novamente amável e condescendente para agradar àquela outra a quem, por ter te ofendido, consideraste até hoje como inimiga. Ora, meu filho, minha filha, volta agora às tuas ocupações habituais, ao teu trabalho, à tua família, aos teus estudos, mas não esqueças os 15 minutos desta agradável conversa que tivemos aqui, a sós comigo, no silêncio do sacrário, no Santíssimo Exposto. Pratica quanto possível o silêncio, a modéstia, o recolhimento, a serenidade, a caridade para com o próximo. Ama e honra a minha mãe, que também é tua, e volta amanhã com o coração mais amoroso, mais entregue a mim. No meu coração hás de encontrar em cada dia um amor totalmente novo, novos benefícios e novas consolações. Vem, que eu aqui te espero. Corazones